Salve nação corintiana, Timão na veia no ar. E hoje nós vamos analisar o clássico contra o Palmeiras. Terminou empatado 1 a 1. O jogo onde o Corinthians mostrou uma grande evolução, jogou de igual para igual. Foi até melhor em muitos momentos, na maior parte da partida o Corinthians teve o domínio. Embora também não tenha criado muitas chances, mas mostrou bastante evolução, levando-se em consideração o adversário que estava enfrentando, ainda mais jogando fora de casa. E nós vamos comentar sobre os erros e os acertos do Silvinho, pelo menos na nossa opinião. Os acertos, eu acredito que a escalação que o Silvinho optou, ela tem se mostrado muito eficiente, principalmente em jogos fora de casa, e principalmente um jogo desse, que foi um clássico, né? Eu acho que o Luan como falso 9 nos jogos fora de casa, onde a equipe adversária não joga tão retraída, não tem aquela marcação tão em cima, dos jogadores todos lá atrás, aí facilita para o Luan. O Luan vai receber mais a bola, ele pode vir buscar um pouco mais, né? Ele participa mais do jogo. Quando você pega equipes muito retraídas, jogam dentro de casa, talvez a ausência de um centroavante de ofício realmente faça falta. Mas nesses jogos fora de casa, nos clássicos, talvez a opção pelo Luan seja acertada. Na lateral esquerda, o Silvinho optou pelo Fábio Santos, exatamente para melhorar o sistema defensivo. Defensivamente ele é melhor que o Piton, é um jogador mais experiente, que se posiciona melhor. O Piton é um jogador que apoia mais, ele busca mais o ataque. E o Fábio Santos foi mais para dar segurança ali para a defesa, né? Já que estavam enfrentando o Palmeiras com jogadores velozes, uma equipe que jogando em casa já sabia que ia partir para cima. Então foi acertado. O trio do meio de campo ele também manteve aquele que vinha jogando, e na minha opinião também fora de casa funciona muito bem, porque tem mais espaço para jogar. O Cantígio tem sido uma grata surpresa, atuando ali praticamente como armador. É um jogador que acerta a maioria dos passes, acertou mais de 90% dos passes nos 2 últimos jogos, viradas de jogo certeiras, lançamentos, enfim, é um jogador que tem visão de jogo. O ponto fraco dele realmente é a marcação, né? Por isso que às vezes como segundo volante, ele acaba dando muitos espaços, ele demora um pouco para recompor. A opção do Rony, o Rony é um jogador bastante voluntarioso, que corre bastante, e às vezes ele sai também para o ataque. Tecnicamente é um jogador limitado, né? Esperamos até que ele mostre evolução, afinal é um jogador jovem, um jogador que está agora, que ele está se firmando praticamente como titular. Talvez até o Camacho jogasse nessa função, mas o Camacho acabou ficando de fora, porque provavelmente vai ser negociado com o Santos. Então o Silvinho optou pelo Rony, né? Poderia também optar pelo Ramiro, né? Mas enfim, ele acha que o Rony é um jogador que dá mais segurança ali. O Rony junto com o Gabriel, ele acredita que melhora ali a marcação do setor do meio de campo. Então acho que nessa questão ele acertou, e por colocar o Fábio Santos, que é mais defensivo, ele acabou optando pela entrada do Vital, para dar um pouco mais de profundidade à equipe, né? O Vital é um jogador que busca mais o drible, é um jogador que gosta de 1 contra 1, é um jogador mais agudo, enfim. O Arauz já é mais um meia que joga, ele vinha jogando aberto na função que o Vital jogou contra o Palmeiras, mas o Arauz é muito mais um meia do que um ponta, né? E não é um jogador que tem velocidade. O Vital também não tem muita velocidade, mas é mais veloz que o Arauz. Então achei acertado exatamente por causa disso, porque para dar um pouquinho mais de ofensividade à equipe, já que ele estava colocando o Fábio Santos, né? Então é necessário por alguém daquele lado que atacasse mais, né? Que não fosse apenas um meia, como no caso do Arauz. O restante da equipe ele manteve da mesma forma. O Luan ali como falso 9, nesses jogos ele funciona melhor, ele participa mais do jogo, né? Exatamente por ter mais espaço. Ao contrário, quando ele pega equipes muito fechadas, fica mais difícil da bola chegar nele. Enfim, acho que a equipe foi bem armada para esse jogo, esteve muito bem preparada. Infelizmente levou um gol no primeiro ataque do Palmeiras, né? Uma bola roubada ali do Vital no campo de ataque. O Palmeiras armou. O Palmeiras é uma equipe muito veloz no contra-ataque. Nesse momento o Corinthians não acompanhou, e o Rafael Veiga acertou um chute também de rara felicidade, né? Enfim,
Por mais que o contra-ataque seja bem feito, o jogador acertar um chute daquele de fora da área é difícil, né? Na minha opinião, indefensável. Muitos criticaram o Cássio, mas na minha opinião foi muito forte o chute. Tinha até jogadores ali na frente, e eu acho que o Cássio não tinha muito o que fazer ali. Mas enfim, o Corinthians fez uma grande partida, teve o domínio, a maior parte do jogo. O Corinthians praticamente controlou o jogo, não criou tantas chances, mas o Palmeiras também não criou muitas. E o resultado, na minha opinião, acabou sendo justo. Na minha opinião, o maior erro do Silvinho, que ele tem cometido em alguns jogos, já o Mancini, na minha opinião, vinha cometendo os mesmos erros, é a demora nas substituições, né? Por exemplo, ele colocou o Ramiro no lugar do Rony, mas ele poderia ter feito essa substituição já no intervalo, né? O Rony é um jogador que corre muito e é um jogador que se esforça, que se desgasta muito. Então, na minha opinião, você colocando um jogador ali do meio para frente, você trocando principalmente um meio campista, um outro jogador de beirada, até os 15, 20 minutos no máximo, já trocar dois, você evita da equipe recuar muito, entendeu? O jogador que está descansado, ele aguenta marcar mais na frente. O jogador que quando está mais cansado, a tendência dele é recuar mais, porque ele não aguenta voltar muito. Então ele não vai tanto para frente justamente com medo de depois não aguentar voltar. Vocês podem reparar isso. E o que aconteceu? O Corinthians vinha jogando bem, de igual para igual. A partir do momento que o Corinthians fez o gol de empate, aí se inverteu. Aí o Palmeiras foi para cima. E o Palmeiras já fez substituições, colocou o William, Breno Lopes. A equipe entra gás novo, os jogadores aguentam correr mais, se movimenta mais, aparece mais pro jogo. E o Corinthians ficou só atrás, porque infelizmente a equipe se desgasta, é natural. O jogador que entra descansado, evidentemente, vai aguentar correr muito mais que o jogador que já jogou ali 60, 70 minutos. Infelizmente o Silvinho esperou até faltar 15 minutos para acabar o jogo, para fazer as substituições que ele poderia ter feito, né? Colocar o Arauz no lugar do Vital foi uma opção, poderia também colocar o Natel, você poderia também tirar o Luan, que provavelmente já estava cansado, colocar também o Natel ali, dando mais velocidade, quando surgisse um contra-ataque seria uma opção. É que a gente não sabe, né? De repente o Mosquito realmente estava cansado, ele optou por pôr o Natel no lugar do Mosquito, também não foi um erro, mas na minha opinião, essas substituições deveriam ter sido feitas antes. E o Corinthians correu um sério risco de perder, apesar de ter jogado muito bem, de perder o jogo. Se não tivesse o VAR, fosse aqueles lances milimétricos, infelizmente nós teríamos levado o gol exatamente por ter recuado demais. Então, para mim, o erro foi esse. Tudo bem, a opção do Ramiro pelo Rony foi acertar, poderia ter sido feita antes, poderia, mas foi uma decisão acertada. Agora, as outras substituições tinham que ter sido feitas mais rápido, entendeu? Ele tinha já que ter, queria colocar o Arauz, colocasse antes no lugar de Vital. O Arauz já entra com mais gás, ele já vai ter pique, tanto para ir quanto para voltar, para ajudar a marcação. O Vital já está desgastado, não fez realmente uma grande partida, o Vital não apareceu muito como ele vinha sendo destaque da equipe em muitos jogos, aí, principalmente antes de se contundir. Infelizmente nesse não foi tão bem. Léo Natel também acabou não fazendo muita coisa, mas já entrou já no final do jogo. É o que eu falo, você entrando antes, você evita a equipe de ser acuada, né, de ficar só lá atrás. Então se você já tem um Arauz, já tem um Natel entrando antes no jogo, eles conseguem marcar um pouco mais na frente, evita o Palmeiras de ficar o jogo todo no nosso campo. E eu acho que isso faz muita diferença. Eu acho que é um erro não só do Silvinho, como de muitos treinadores. Muitas vezes só fazem a troca quando está perdendo. Eu acho isso um erro. Eu acho que os treinadores precisam ser mais proativos e menos reativos, né? Você tem que usar o banco para melhorar a equipe também. Não só quando a equipe está ruim, né? Às vezes porque o jogador está desgastado, às vezes para evitar a equipe de ficar recuado, tem muitos motivos, né? É uma mudança tática, mas enfim, eu acho que tem que usar o banco. Nós temos ali alguns jogadores, nosso banco não é tão ruim assim. Que negócio, tinha o Natel, tinha o Arauz para colocar, você pode ir colocar o Jô no lugar do Luan, de repente o Jô descansado, né? Já muda um pouco, ele entrando descansado já iria render mais. Enfim, o maior erro do Silvinho, na minha opinião, foi esse.
é o que tudo indica, o Camacho realmente deve sair, aí fica complicado, porque vai sair o Camacho, me parece que o Ramiro também já está negociado, né, com a equipe do Emirados Árabes, aí realmente o Corinthians vai ter que trazer alguém, ou não sei, aproveitar. Falam que o Thiaguinho, né, acho que até hoje ainda tem contrato com o Corinthians, então de repente ele possa ser aproveitado, não sei se é um jogador nível do Corinthians, teve algum outro bom jogo, mas depois sumiu também, não se destacou em outras equipes. Talvez o Corinthians tenha aí que buscar um jogador para essa função. Eu acho que também o Corinthians tem que buscar um centroavante, tem que buscar um outro jogador de beirada também, né? As duas posições estão carentes. De repente até um meia também. O Luan tem jogado de falso 9, né? Pode jogar no meio, mas acho que precisamos ter mais opções. Mas o importante é que a equipe do Corinthians realmente mostrou evolução em relação aos outros jogos. Eu acho que o ponto negativo também é o Casagrande comentando, meu Deus do céu, que coisa terrível, que bizarro, que coisa chata, o cara é insuportável, né? Tem sido insuportável assistir jogos com o Casagrande comentando, não é apenas a minha opinião, acho que nenhum corintiano gosta. Porque você vê o PVC, você pode ver o Caio, você pode ver Noriega, quem quer que seja, mas nenhum deles é tão chato que nem o Casagrande, fala tão mal do Corinthians como o Casagrande, que teoricamente seria corintiano, mas na minha opinião não é. Eu acho que ele tem alguma revolta, alguma bronca com o Corinthians, que ele só critica e só fala mal. Quer dizer, com 5, 10 minutos de jogo ele já estava falando mal. Quando ele levou o gol com 2 minutos, 3 minutos ali, ele já estava metendo pau no time. Entendeu? É ridículo. E o Corinthians fazendo uma boa partida, fazendo um bom jogo, ele criticando, o Palmeiras é muito superior, isso, aqui. Casagrande, você é muito chato, cara. Você é insuportável. Globo, acorda. Tira o Casagrande da transmissão, ninguém aguenta mais, nenhum corintiano suporta. Viu o tanto de besteira que o Casagrande fala. Aí o Corinthians faz o gol, ele começa a elogiar. Ele muda tudo, é comentarista de resultado. Casagrande, pelo amor de Deus, né? Vai pra cá, vai descansar, chega, ninguém aguenta mais, você é chato, você é insuportável, cara. Mas é isso aí, vamos ficando por aqui, vamos torcer, próximo jogo é quarta-feira às 8h30, na Neoquímica Arena, contra o Bragantino, jogo duríssimo, mas o Corinthians tem que ganhar, é importantíssima a vitória, para a gente ficar ali no bloco de cima, manter uma distância ali dos líderes, porque nós temos que brigar lá em cima, temos que acreditar. Tem alguns jogadores ainda para voltar, né? Tem para ser novas opções. O Mantuan, vamos ver como é que ele volta, né? Infelizmente ele já teve 3 lesões no joelho, é complicado. Mas se Deus quiser ele vai, né, voltar, mostrar aquele futebol que ele vinha mostrando antes de se contundir pela última vez. Temos aí outras opções que vão surgir também na zaga. O Danilo Avelar tanto pode jogar como zagueiro, como lateral esquerdo. E vamos torcer para vir aí pelo menos umas 2 contratações, né? Um centroavante é fundamental, e um meia, um jogador de beirada, um dos 2 pelo menos, para o Corinthians entrar firme aí e brigar pelo menos pela Libertadores. É isso aí, pessoal, não vão dar bola para esses bunda mole, esses caras que só falam mal do Corinthians, o campeonato está só começando, entendeu? Tem cara que gosta de aparecer, gosta de fazer, como é que faz, sensacionalismo, né? Então não é só o Casagrande não, eu não vou ficar citando nomes aqui, mas tem muito cara chato aí que só fala mal, que fala que vai cair, isso é muito cedo. Vamos continuar torcendo, vamos continuar acreditando, o corintiano é isso, o corintiano está acostumado a sofrer, os mais antigos sabem disso. É isso aí, galera, é timão na veia e vai Corinthians!